Sim, de pé, sempre respeitando o ensino pastoral, e abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreve João, o capítulo de número 5. Evangelho segundo escreve João, o capítulo 5. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero fazer um pedido em especial. É muito bom pregar aqui no Rema, porque eu sei que vocês prezam muito por Cristo, pela cruz. Então, eu vou pregar uma mensagem bem cristocêntrica, mas eu vou precisar um pouquinho da paciência de vocês. Na questão da introdução, eu vou tecer alguns comentários, fazer algumas pontuações. Vou abusar um pouquinho da sua paciência, mas temos um bom tempo para isso. E eu prometo para vocês que depois de eu tecer esses argumentos, nós mergulharemos na revelação ou na proposta de Deus para a nossa vida aqui esta noite, tá bom? João capítulo 5 diz assim: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o mover das águas. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas, quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É dia de sábado, não te é lícito carregar teu leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que tu já estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Se for da vontade dos irmãos, digam amém. Amém. Amados, eu vou adotar aqui a compreensão da psicologia para comportamento. Então, segundo a psicologia, comportamento é entendido por toda e qualquer tipo de ação, seja esta consciente ou inconsciente. Repito, comportamento é todo e qualquer tipo de ação, seja essas ações tomadas de modo consciente ou inconsciente. Se comportamento, segundo a psicologia, vincula-se à ação, o que nos resta é uma seguinte pergunta: o que me leva a agir da forma que estou agindo? O que contribui para o tipo de comportamento que estou tendo? E aí você tem uma larga discussão, uma discussão de muito tempo. Dentre esses pontos importantes de discussões, nós temos um período chamado de renascentismo. Do renascentismo, temos 2 escolas de filosofia que serviram como uma herança para as escolas de psicologia que estavam por vir. A primeira escola é chamada de racionalismo. A escola racionalista tem como considerado o pai fundador Platão. E dentre os filósofos importantes dessa escola nós temos Rousseau. Para estes racionalistas, o homem já nasce com um conhecimento inato, o que significa dizer que o que contribui para os seus valores ou a forma que está agindo ou se comportando já está pautado na sua alma. É claro que eu poderia tecer alguns argumentos, desde esse período aí socrático, acerca da reminiscência, do acesso do homem à alma por meio da razão e acerca deste valor já inato no homem, que, segundo estes, é a sociedade, o tempo, a vida que vai corrompendo e o homem já nasce predisposto ao bom. Há uma segunda escola que rivaliza com esse entendimento racionalista, que é chamada de empirista. Assim como é considerado para o racionalismo o pai fundador Platão, para os empiristas o pai fundador é Sócrates, Aristóteles, que é discípulo de Platão.
nessa escola empirista, o conhecimento não é inato. Ninguém nasce carregando nada de valor consigo. Você, segundo John Locke, assim como Rousseau era para o racionalismo, John Locke era para o empirismo, e diz que somos uma espécie de lousa branca. E o que vai moldando o meu comportamento é um fator mais externo do que interno. Então, a família que fui criado, as experiências que obtive, a vida que levei, o jeito que fui amadurecendo, foi colaborando e foi me moldando quanto esse ser social que me torno hoje. Hoje nós podemos considerar e balançar estas duas áreas. O que eu sou, o que eu me comporto, como estou agindo, é tanto um reflexo interno, racionalista, que hoje nós chamamos de genética, como também um fator externo, ligado ao ambiente, ao lugar que eu estou vivendo, ao meio que estou participando, que é ligado ao pensamento empirista. Então, o que eu quero dizer para você é que você é um conglomerado. E se comportamento é toda ação, quer consciente ou inconsciente, estas ações podem ser ligadas, o seu comportamento, por uma carga genética que você recebeu através do seu nascimento, pelo coito que seus pais tiveram, ou simplesmente pela forma que você foi criado, este ambiente foi te moldando e constituindo você como você é hoje. Dentre esses meios externos que nos moldam e que contribuem para a constituição do que somos, existe um fator muito importante, fundamental, que nós chamamos de cultura. A palavra cultura deriva do latim colere, que dá uma noção de cultivar, o que significa que fomos crescendo e fomos cultivando a cultura que está à nossa volta. Cultura é difícil a sua definição. Existem vários pensadores que tentam definir cultura, mas eu, Carlos, costumo juntar esse pensamento e defini-la da seguinte forma. Cultura é um conglomerado complexo de artefatos, bandeiras, falas, comida, ética, moral e etc. Então, quando você nasceu, já existia um padrão cultural vigente e você foi se formatando segundo esse padrão cultural. Para o mundo, de forma estatística, o Brasil é um dos países com a maior população cristã do planeta. Prova esta que este pensamento cultural está tão arraigado na sociedade brasileira, claro, não leve ao pé da letra como nós praticamos aqui na igreja, mas ao sair aqui pelas ruas, ou você dialogar com alguém que não é cristão, pergunte para ele sobre a sua visão de mundo, ou sobre o que ele espera do ano que vem. E ele provavelmente dirá, se Deus quiser, mesmo não sendo um protestante, ele dirá, se Deus me der saúde, mesmo não sendo um cristão como você, ele dirá, se for da vontade de Deus, se assim Deus permitir, cruzarei o ano e terei a oportunidade de ter alguma coisa na vida. Então perceba que as pessoas no Brasil, mesmo não tendo, ou mesmo a mesma prática, permita o termo aqui, religioso que nós temos, de servir a Deus, de buscarmos a vida pautada no cânone, e a palavra cânone significa régua, medida. Então, nossa vida é medida pelas Escrituras, pelo que a Escritura diz. Ela é a nossa régua, ela é a nossa medida de vida. Mesmo eles não tendo por prática esta vida pautada no cânone bíblico, simplesmente eles verbalizam coisas que nós, aqui no meio, verbalizamos. Contudo, a vida brasileira, então, deveria ser muito facilitada no seu comportamento. Recapitulando, se comportamento é qualquer tipo de ação, sejam ações conscientes e inconscientes, e essas são carregadas de uma influência interna genética e externa ambiente, dentre este fator importante cultura, sendo o Brasil, de forma estatística, um lugar culturalmente criado como cristão, nosso pensamento de vida deveria ser facilitado. Por que facilitado? Porque você que está aqui no Rema, crê que Deus existe. E a partir do momento que você crê que Deus existe, você diz que existe um Criador que antecede a sua existência. Se existe um Criador que antecede a sua existência, este que cria determina a natureza do objeto criado. Vou utilizar aqui um exemplo que dei em Goiânia e que acho que cabe como uma luva. Tudo vai se encaixar. Prometo que eu deixarei claro aqui como a luz do dia. Bom, nós temos aqui um aparelho que nós denominamos de microfone. Então, alguém criou o microfone. Para nós, tudo que existe precisa ter utilidade. Este é o pensamento humano. Se algo que existe e não tem utilidade, não sei para que existe, logo é desprezado ou vai para a lata do lixo. Se existe, para nós humanos, tem que ter um sentido, tem que encaixar num todo harmônico. Se existe um microfone, existe para algo. Qual é a função do microfone? Captar voz, mais nada. O microfone não pode tentar ser caixa, e não nasceu para amplificar, ele nasceu para captar. O microfone não pode ser pedestal, porque ele é microfone, e
pedestal é pedestal. Então, quem criou o microfone restringiu a sua existência a uma determinada utilidade. Ou seja, eu te criei, eu determino a sua função. Se você quer funcionar e não ir para a lata do lixo, restringe-se a sua ação em ser microfone. Se você tentar ser caixa, você vai parar de funcionar e você vai para a lata do lixo. Este é o nosso pensamento. Se Deus existe, determina a minha essência e todo o meu comportamento ou ação tem que ser pautado no cânone. Então, o princípio de conversão é o meu falecimento. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando é que eu sou um cristão? Quando eu anulo a minha vontade. Então, eu não tenho mais vontade. Ele tem vontades em mim. Eu não tenho mais caminho. Ele cria caminhos por mim. Eu não tenho mais direção. Ele é a minha direção, e se eu tentar tomar em mim uma direção, já alerta o texto bíblico em vários momentos. Por exemplo, do que se queixa o homem? Queixa-se de cada um dos seus pecados. Há caminhos para o homem que parecem ser de vida, mas o final é morte. O outro texto diz: se vocês ouvirem, guardarem, praticar os mandamentos que hoje vos ordeno, vocês viverão. E eu gosto dessa ressalva, porque obedecer a Deus não é condicionante só de ser abençoado, é condição primária de vida. Se não obedecê-lo, não tenho condição de ter vida. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele fará, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem... E aí uma infinidade de textos que demonstram que se comportamento é ação, consciente ou inconsciente, seja essa influenciada por genética ou por fatores externos ambientais, vinculados a um pensamento cultural, existe uma comunidade chamada Rema, que existe há 28 anos, cuja cultura e o pensamento é de um cânone, cuja regra de fé é bíblica, e se a regra de fé é bíblica, todo o meu comportamento vinculado à ação deve se restringir à vontade de Deus, e se eu tentar não viver essa vontade, serei um microfone tentando ser pedestal, logo não terei utilidade, se não tem utilidade, a vida não fará sentido. E se cá estivéssemos, isso aqui não fosse uma igreja? Deus nos livre disso, é só um exemplo. E se você não estivesse aqui servindo a Deus? Se você estivesse numa palestra sobre a vida, se você estivesse ouvindo boas músicas, viesse ouvir uma palestra e fosse embora para casa. Sem Deus, como seria o seu comportamento? Como você agiria na vida? Como você pensaria a vida? Qual seria o seu método de ação? Sua vida se restringiria, basicamente, eu quero simplificar, em 3 pilares. Primeiro, liberdade brutal. Segundo, um pêndulo de angústia, descrito por Heidegger, como se fosse o ser e o nada. Terceiro, utilidade. Eu explico e nós vamos aqui caminhar para o texto. Primeiro, a vida seria liberdade brutal. Se não há quem existe antes da minha existência, não há quem determine a natureza do objeto criado. Então, poderia ser um microfone tentando ser caixa, um microfone tentando ser televisão, um microfone tentando ser mesa, um microfone tentando ser câmera. E aí, depois da liberdade, pastora Raquel, a vida seria um pêndulo entre ser e não ser. Então, para eles, a vida está sempre em projeção. Quem não coloca a vida em projeção é nada, porque entre eu desejar ser e ser, eu preciso arregaçar as mangas. Então, tem muita gente que não está vivendo no Rio de Janeiro, só está existindo. Ele quer ser, mas fica com os braços cruzados. E já diz a Bíblia Sagrada, quem olha para o vento não semeará. Então tem gente que fica com os braços cruzados dizendo, eu quero ser, mas nunca será, porque não coloca o ser em projeção. Outros usam a liberdade da vida e dizem, eu serei, descruzam os braços, arregaçam as mangas e vão à luta. E quando são, não são para si. Se cá você está e tem este pensamento vinculado ao seu entendimento de que o que você é porque você quis ser, você está redondamente enganado. Por quê? Porque se sou para alguém, não tem ser para mim. Você quer ver? Se sou pastor de alguém. Se sou músico, toco aos ouvidos de alguém. Se eu canto, canto para alguém ouvir. Se eu sou médico, clinico alguém. Se eu sou advogado, advogo para alguém. E outra, um diploma não satisfará o teu coração. Prova essa que, se o diploma vier e não houver reconhecimento, para você a vida não será satisfatória. Isso pode ser visto na rede social. Quando você posta uma foto, antigamente, claro, eu não sou tão velho, eu só tenho 33, caminho para 34, com cara de 15, obviamente. Os recalcados não se aguentam, não é verdade? Mas na época a foto era para você lembrar de uma data.
não para receber curtida. Ninguém curtia o álbum. Era para um prazer um amigo ver que um dia eu estive feliz em determinado momento da vida. Hoje não. Se não tiver curtida, eu apago a foto, porque se não houver avaliação de utilidade, para mim não fará sentido. E assim serei a vida. Sou livre para ser e o ser deve ser útil. Só que aqui no Rema nós precisamos tomar cuidado. Por que cuidado? Porque lá fora eles fazem o que querem fazer. Então são microfones, mesmo com uma cultura cristã, tentando ser pedestal, tentando ser caixa, tentando ser retorno, tentando ser televisão. E aqui, entre o que eu quero ser e o que eu posso me tornar a ser, eu não uso a minha liberdade à torta e à direito. Eu restringo a minha liberdade ao altar. Então, antes de eu querer ser, eu pergunto, é da tua vontade que eu seja? E se eu não consulto a Deus, a tendência é que eu dê com a cara na parede. E eu quero fazer um paralelismo aqui com o capítulo 5 de João, o problema da vida de quem decide viver a vida sem Jesus. Mas eu acho que você não quer mais ouvir, você já cansou da minha cara. Quantos quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Vamos lá? Capítulo 5, perceba como João escreve. Ele diz o seguinte, bom, havia uma festa em Jerusalém e Jesus subiu para o templo. Estranho. Por que estranho? Porque ele oculta, pastor Bauer, que festa era. Bom, se Jesus está no templo com os judeus reunidos, só podem ser uma das 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, porque essas 3 festas não são feriados, essas festas são mandamentos. Segundo Levítico, são solenidades, convocações e reuniões santas. O judeu hoje em dia, tá? Se tem fermento em casa, na Páscoa, ele é desligado espiritualmente. Praticar a Páscoa é mandamento sério. Se é mandamento, João é judeu, Cristo é judeu, precisa se trazer à baila. Qual é a festa? João diz, não, Rema, eu não quero que vocês se preocupem qual era a festa, porque não importa qual festa era. O fator importante não é a festa, mas quem estava presente. Então, quando João oculta a festa e coloca a luz sobre quem está presente, ele está dizendo assim, ó, entenda, primeira lição, todas as vezes que o Rema abrir as portas, todo e qualquer coisa, pode ser culto de jovem, culto de irmãs, culto normal, culto de ensino, não importa, abriu as portas e os seus congregados se reúnem com o coração festivo para louvar a Deus, entendam, independente da festa, Cristo sempre estará presente nela. Bom, se Cristo está presente, está por algum motivo. Nós não estamos num culto grego, onde você adora e Deus fica com os braços cruzados, olhando para baixo, só te analisando. Aqui é relação. Então, por isso que não se assiste o culto, se presta. Então, conforme você vai prestando o culto, Deus aceita esta prestação e propõe relacionamento. Neste relacionamento que você está com Deus, Ele faz o relacionamento para um motivo. Dentre estes, Ele não vem para quem está são. Ele vem sempre para quem está doente. Aí João revela, quando Cristo está, sempre um doente aparece. E quem é um doente? Um homem. Tá, João? Pelo menos o nome do homem. Já ocultou a festa? Quem é o homem? Ele diz, não importa quem é o homem. Tá, filho de quem? Pouco importa também. O que ele estava fazendo lá? Estava travado. Travado porque 38 anos no mesmo estado, parado numa cama, dentro do templo. Tá. Então, pelo menos a enfermidade, né, João? Já não revelou a festa, não revelou o nome do camarada, que doença era? Ele disse, também não revelo. Ah, Carlos, mas epígrafe diz paralisia, mas no grego a palavra é enfermo ali é enfermo. Então não dá para saber se era a coluna travada, se era ciático, eu não sei o que é, se ele caiu do cavalo, quebrou, não dá para ter noção do que era. João só diz, doente, com a vida travada. Ele não revela a doença, não revela a festa, o nome do camarada, de quem ele era, como ele parou no templo, mas ele revela um fator importantíssimo. Qual o fator importante? Depois que esse rapaz é curado, Cristo ora para ele e diz, vá e não peques mais, porque se você voltar a pecar, tua vida vai voltar a travar, e a tendência é que trave mais do que já está travada. Opa, então o fruto da trava não era uma doença, o fruto da trava foi uma decisão sem Deus. A palavra pecado, temos 2 termos no hebraico, dentre eles a palavra ratá, que é a mesma utilizada em Lamentações capítulo 3, do que se queixa o homem, se queixa de cada um dos seus pecados, mas a palavra ratá em hebraico é uma palavra de caráter polissêmica, que dependendo do seu contexto, muda a sua semântica, o seu entendimento. Capítulo 20 de Juízes, a mesma palavra aparece para aqueles que atiravam pedra com a funda e erravam o alvo. Então a palavra pecado ou ratá, nesse contexto, pode ser ofensa para cima ou erro para baixo. Eu só sei que, se o texto está dizendo vai, não
peques mais, só pode ser um erro para cima. Em algum momento esse camarada tentou viver a vida sem Deus. Ele olhou e disse: deixa que eu mato no peito. E se comportamento é todo tipo de ação consciente e inconsciente, de forma consciente ele achou que conseguiria viver sem Deus, tentou e a vida travou. E olha, irmãos, viver sem Deus, você pode errar uma vez só e a vida pode travar por 38 anos. 38 anos com a vida travada porque tentou ser microfone virando ser caixa. Não vai dar certo, a utilidade não vai funcionar. Só que uma esperança nasce no texto e João revela duas coisas que parecem não importantes, mas são fundamentais quando as duas são reveladas. Se fosse uma só, não faria sentido. E aqui a gente pode mergulhar e fazer esse catado de tudo que disse para vocês e encaixar aqui de forma contexto. Por quê? Porque quando Cristo entra no templo, ele diz para o camarada: você quer ver a tua vida voltar a andar? Você quer ver eu te dar asa e você voar? Você quer ver eu colocar dinâmica na tua vida? Você quer ver eu tirar a tua paralisia? Você quer que a sua vida volte à normalidade? Ele diz: claro que quero. Tanto quero que estou aqui no Rema. Estou aqui no domingo, estou aqui na terça, estou aqui na quinta. E eu sei que tem um movimento aqui, porque quem entra nesse movimento travado sai com a vida destravada. O problema, Cristo, não é falta de oportunidade. Oportunidade está tendo. Está todo mundo destravando. O meu problema foi o meu desencaixe. Como assim? Quando eu entro na água, alguém entrou antes de mim. Então o que ele está dizendo é: toda vez que eu tento colocar o ser em projeção, ele sempre está atrasado, porque o erro do passado é o meu fantasma do presente. Vou repetir para você: o erro do passado é meu fantasma do presente. Cristo, em determinado momento eu fui microfone tentando ser pedestal, me desencaixei, a vida travou, a oportunidade está aí, mas eu é que não me encaixo nela. Explica, Carlos. Lembra quando a tua mãe dizia: estuda, estudar é só ir para a escola, sentar na carteira e ouvir a professora falar 4 horas e assimilar o que já inventaram? Não é criar nada novo, não é doutorado, é só ir para a escola e aprender. Mas alguém disse: não, eu prefiro namorar, matar aula, soltar pipa, jogar bola, brincar de bolinha de gude. Hoje, não é que não tem emprego, ainda que a recessão econômica está aí. O problema é que o nosso currículo não encaixa no movimento que está sendo feito. Você está percebendo? Lembra quando os pastores abriram o gabinete e disse: minha filha, não casa com esse fulano nem dobra o joelho quando chega na igreja, não oferta, não dizima, não dá glória a Deus, chega a hora que quer, descompromissado. Se não respeita quem salvou ele, como é que vai te respeitar? E você disse: não, pastor, é que ele é um gato. Hoje, um erro do passado, um fantasma do seu presente. Está percebendo? Lembra, varão, quando o pastor te disse: meu filho, Deus tem uma chamada com você, e casamento é muito mais do que sexo, é cumplicidade, é união, é amizade, é companheirismo. Você disse: não, pastor, mas quando ela chega e o vento bate nos cabelos sedosos e o shampoo vem no meu nariz, eu quase salto de poder. Aí você, pastor, disse: não vai dar certo, porque ela apanha da mãe para esticar o lençol da cama que ela deita. Se não estica o lençol da cama que deita, quem dirá fazer uma gestão de uma casa, de uma família, de filhos e da sua vida? Não vai dar certo. Você disse: eu vou. Foi, a vida travou, não teve apoio, não orou, não dobrou o joelho e travou. E se Cristo não aparece, a vida não volta a andar. Qual é a esperança? A esperança são duas coisas que João revela. Primeiro, Jesus parou na porta da ovelha. Segundo, havia 5 alpendres. Primeiro, Jesus parou na porta da ovelha. Segundo, havia 5 alpendres. Então, todas as vezes que o Rema está com a porta aberta, entra gente curada ou seca, que parou de se comportar de forma errada e se encaixou em Deus e voltou a ser aquilo que ele queria, e a sua ação sendo vendida pelo cânone, a vida vai bem. Mas outros entraram aqui com a vida desencaixada do Criador, e quando se desencaixaram do Criador, todo e qualquer tipo de comportamento vinculado à psicologia, que seja ação, seja por carga genética ou seja por ambiente, desencaixa de Deus, a vida não fará sentido, e entre ser e nada, ele sempre será nada, estará com a vida travada. Tem tudo para fluir, mas a vida é sempre travada. Tem tudo para voar, mas parece que a asa está quebrada. Só que quando a porta do Rema se abre, Cristo sempre para na porta da ovelha. Por repetir, ele não para na porta do monturo, ele encosta na porta da ovelha. Por que ele para na porta da ovelha? Porque todas as vezes que eu queria adorar a Deus, até o ano 70 depois de Cristo, porque até o ano 70 você tem a queda do templo de Jerusalém, a dispersão judaica, e nunca mais houve sacrifício praticado no templo. Então até o ano 70, para eu adorar a Deus, sacrifício. A palavra sacrifício vem da palavra korban, que deriva de um radical hebraico que significa proximidade. Então para me aproximar de Deus, sacrifício. Dentre os animais mais conhecidos, cordeiro. Todas as vezes que eu queria me aproximar de Deus, me encaixar com o Criador, o cordeiro tinha que ser sacrificado. Chuta pela qual porta que ele passava.
porta das ovelhas. Então, para ser sacrificado, tinha o lugar das ovelhas do sacrifício. Então, quando Cristo para na porta das ovelhas, ali é uma cristologia perfeita. É Cristo perante o caminho do sacrifício, é um prelúdio da cruz. E o número 5? O número 5 faz alusão à lei de Moisés. Por isso que o Antigo Testamento, em hebraico, é chamado de Taná. É a aglutinação de 3 expressões. Torá, Neviim, Ketuvim. Torá escritos, Torá, lei, Neviim, profetas anteriores e posteriores, e Ketuvim escritos. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, lei. Aí Paulo disse, a lei é boa, mas ela condena, ela revela o pecado. E temos advogado aqui, a lei não tem emoção. Ou ela condena, ou ela absolve. O que a vida está dizendo em lei para aquele camarada? Se desencaixou, é microfone tentando ser pedestal, bem feito. Vai fazer jubileu com a vida travada. Não tem mais jeito, não vai voar, não vai decolar, não vai deslanchar, não vai ter dinâmica, mas quando Cristo aparece, se encaixa na porta, olha aí, ó, da ovelha, ele olha para o camarada e diz, eu não vim te perguntar se alguém vai pegar teu currículo, eu não vim te perguntar se alguém te liga, eu não vim te perguntar se alguém vai te dar um tapa nas costas para você conseguir entrar nessa porta. A minha pergunta não é qual é o teu currículo para entrar nesse movimento, ou se você quer um anjo descendo. A pergunta é, se você se arrastar até o caminho da cruz, eu irei gerar novas oportunidades para a sua vida. Você mais claro, porque nem todos glorificaram a Deus. Carlos, então você quer dizer que o meu comportamento lá no mundo, 30 anos de pagode, 20 anos de cachaça, 15 anos de funk, eu fui traficante, eu vivi na prostituição, eu aprontei, fiz e aconteci, foi microfone tentando ser pedestal. Hoje eu quero que a vida ande, mas ela não ande mais. Eu estou até no templo, eu vejo o movimento, mas não consigo me encaixar porque eu perdi oportunidades na vida. E você quer dizer que nesse 28º ano, a cruz de Cristo pode fazer a minha vida decolar? Claro, Deus não pode negar a si. E ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Me ajude a pregar, que agora nós vamos mergulhar. Bata na mão de 3 pessoas, diga para ele, Deus sempre passa da medida. Diga mesmo, Deus sempre passa da medida. Deus sempre passa da medida. Deus sempre passa da medida. Prova, Carlos, vou te provar. A oração não é por agricultura, a oração é perdão de pecado. Então eles estão dizendo assim, ó, se o Rema, ou se alguém do Rema que está aqui, olhar, dobrar os joelhos e se arrepender e dizer, Deus, eu não quero mais ter um comportamento, uma ação desencaixada da tua vontade, eu não quero mais ser seduzido pelo molde desse mundo, está encaixando? Eu não quero mais ter essa ação que eu tinha no passado, eu não quero mais ser microfone tentando ser pedestal, eu não quero mais ser caixa sendo microfone. Se eu sou microfone, eu quero ser segundo a tua vontade e medir a minha vida pela tua régua. Aí Deus diz assim, então eu vou ouvir do céu, não só ouvirei, eu vou responder, mas passando da medida. Além de perdoar teu pecado, eu vou sarar a sua terra. O que é sarar a terra? Pegar aquilo que está improdutivo e tornar a produtivo. Está entendendo o que eu estou dizendo? As 2 mãos lá em cima, porque vem algo de Deus sobre a sua vida. Antes que 2021 caia nos braços de 2022, já organiza o culto de ação de graças, porque você sairá dizendo, eu fui para a cruz de Cristo e Ele gerou uma oportunidade para minha vida voltar ao movimento. Quem acredita no que eu estou pregando, fecha a palma da tua mão e faz o barulho que o diabo não gosta de esta. Tem glória a Deus aí? Você recebe esta palavra? Você recebe esta palavra? Você recebe esta palavra? Já estou caminhando para a conclusão. Então coloque a mão no ombro desse crente em nome de Jesus isto. Mas eu quero que você perturbe ele, chacoalhe ele e diga para ele, a cruz tem poder de fazer teu casamento andar, de fazer a tua vida andar, de fazer teus filhos andarem, de apagar o teu passado de vergonha e acrescentar dupla honra para cada dia de maldição. Será que o Rema acredita que Deus sempre passa da medida? Pois Ele tem infinitamente muito mais além. 1 minuto de glória, eu quero ver se você sabe adorar. Eu espero você adorar. Abra a boca e glorifique por 1 minuto. Meu Deus, do meu lado esquerdo alguém está voltando ao movimento. Aqui no... Eita!
Huracanto, calamassurianto, revassarabia. Você está sentindo a presença daquele que veio te dizer: eu irei gerar novas oportunidades para a tua vida andar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 15. E aqui concluo. Lucas 15, versículo 11. Uma parábola conhecida, alguns dizem, era uma parábola só. Acho difícil. São 3 histórias, mesmo cerne, mesmo objetivo, mesmo foco. Ok, falar de perdas, tudo bem, mas em contextos diferentes. Lembrando que parábola, irmãos, as histórias não existiram de fato. São histórias criadas com contexto reais. O que eu quero dizer para você é simples. A história não existiu, mas o contexto é real. Não são fábulas. Então Cristo conta uma parábola para um ensino indireto. Dentre estas, esta célebre, de um rapaz que nós não sabemos o nome. Ele é adjetivado como pródigo pela vida que levava. Nesta vida que ele costuma levar, e já concluo, ele olha para a casa do pai, olha para a mesquita e diz: mesquita é melhor. Porque mesquita não tem cânone. Mesquita tem liberdade brutal. Aqui é casa do pai, e quem mora com os pais sabe. Se eu saio, posso. Se eu volto, estou chegando. Se eu decido, o que o Senhor me orienta. Para quem tem respeito com os pais, é assim que funciona. Mas lá fora, não. Cada um faz o que quer. Ele disse: lá é melhor. Ele vem para a casa do pai e diz assim: pai, eu não quero a tua régua, eu quero só a herança. Um carro resolve meu problema. Uma porta de emprego mata a questão. Um dinheiro a mais, um aumento, eu prometo que nem vem mais aqui te encher a paciência. O pai disse: herança é bom, mas acaba. Não vai dar certo. Sem a minha direção, seu comportamento vai ser ruim, você vai dar com a cara na parede. Não, eu sei viver a vida. Ele pega a herança, vai gastar tudo o que tem, e lá é utilidade. Lembra que eu disse? Se sou para alguém. E só sou quando sou útil. Quando ele quebra, alguém diz: não tem mais como ter contato com você. Mas eu preciso existir. Então vá para o chiqueiro. Porque lá você só presta quando tem. E alguém diz: não, na igreja também. Você está muito enganado. Porque aqui, diz a Bíblia, as suas obras de justiça são para Deus como um trapo de imundície. Deus não te ama porque você canta, porque você prega ou é filho de alguém. Deus te ama de uma forma que não dá a explicar, ao ponto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando o rapaz vai para fora, a ficha cai, porque quando ele passa por esta porta, a porta está aberta, ele vê uma ação diferente da dele e diz: pois é, foi eu sair da direção dele, minha vida travou. Eu aqui padecendo necessidade, e lá no Rema, 28 anos, este homem, debaixo de pandemia, e mesmo com recessão econômica e caos na rede pública, o povo está contando testemunho de vitória. Só que a palavra padecer necessidade, ela vem do grego histerel. Histerel não é só padecer necessidade. Histerel é ficar para trás. Então ele está dizendo: foi eu me desencaixar, todo mundo flui, só eu fico para trás. Foi eu sair da sua direção, todo mundo voa, só eu que não saio do chão. Foi eu tentar viver a vida do jeito que quero, todo mundo destrava, só eu estou travado.
Ele diz, eu não nasci para andar com porco, não nasci para viver em chiqueiro, não é o que Deus tem para a minha vida, então eu levantar-me-ei e voltarei para o centro da... Alguém já entendeu, já está glorificando a Deus, mas eu faço questão de repetir. Se a tua ficha cair esta noite, mesmo você que está no templo, está com essa rebeldia de dizer, não quero mais, ou é caverna ou é arrebatamento, passa a carruagem que eu quero subir. Você não tem opção. Ou você volta a se encaixar, ou a sua vida vai continuar travada. Deus disse, vai para Nínive. Jonas disse, eu vou para Tarsis. Sabe para onde é Tarsis? O lugar onde o sol se põe mais rápido. Todas as vezes que você se coloca na direção contrária, você vai ficando frio e apático. E quer mais? Jonas só desceu. E desceu para o cais. E desceu para o navio. E desceu para o navio. E desceu para o peixe. E desceu para o forrento do peixe. E desceu para o fundo do mar. Você só está descendo porque o microfone tentando ser pedestal. Mas se esta noite você tomar uma posição, tem alguém recebendo esta palavra que eu estou pregando? Sua vida vai andar e aqui feche. Quando ela andar, Cristo dirá, não deixe a tua cama no rema. Pegue a tua cama e leva ela para a tua casa. Duas lições fundamentais da cama. Primeiro, quando ele levanta a cama, sempre vai ter um fariseu para dizer, ué, eu te conheço há 20 anos, isso aí sempre te carregou, a cachaça sempre te carregou, a noitada sempre te carregou, a bagunça sempre te carregou. Como é que você está conseguindo carregar essa vida com tanta facilidade? Você dirá, é que no 28º ano Jesus passou a cruz na minha vida e me deu condição de ter a vida em dinamismo. E qual é a segunda lição? 10 leprosos. Quantos leprosos? Quantos? Disseram, Jesus, dá para curar a lepra? Só que tem uma lepra na Bíblia que ela não é, o termo dela em hebraico, a gente não tem tradução correta no português, está muito bem adaptado por lepra. Só que a gente não entende muito bem aquela doença, pastor Raquel, porque é uma doença espiritual, que é aquela lepra de Miriam, que é ocasionada, por exemplo, por Lashon Hara. Lashon Hara é língua venenosa. Então todo mundo que fala mal de alguém está leproso, entendeu? Mas eu não vou falar sobre isso. Esquece. Nunca. Não. Vocês têm bons presidentes aqui, jamais faria isso. Não, na casa dos outros a gente não abre geladeira. Então o que acontece? Fica leproso. Então essa lepra, você tinha que ir no sacerdote para ver que tipo de lepra era. Se era uma lepra comum ou se era uma lepra espiritual. Aí Cristo diz assim, ó, quer que essa lepra, essa sujeira interna, que já está para fora e todo mundo está vendo, suma! Caminha na minha régua. Faz o que eu estou mandando. E se o seu comportamento for na direção da minha palavra, vai dar certo. Quando eles vão indo, pastor Raquel, a lepra sobe no meio do caminho. Dos 10, um só tomou a cama e disse, eu trouxe. Não entendi. Não dá para andar só assim. Andar como? Só indo. Vocês não perceberam? Que tem cabeça de crente, que o glória a Deus dele funciona mediante o que o culto está oferecendo. Outros não esperam o culto oferecer nada. Ele já entra bradando. Por que ele já entra bradando? Porque tem coisa que ele fará no instantâneo. Mas sujeira de vida é só a caminhada debaixo da direção que vai tratando. E quem sabe o que a caminhada fez em 28 anos, não aguenta sentar nesse banco e ficar sem levantar a mão e voltar para agradecer. Alguém aqui trouxe a cama e está com ela ainda para mostrar a obra que Jesus fez na sua vida? Dá um pulo dessa cadeira, uma gazela de glória, só quem é grato pela cruz de Cristo. Fiquemos em pé. Que maravilha. Eu não quero te importunar, não quero mesmo, mas nem olha para ele para não ser indelicado. Seja assim, sabe, indiscreto. Discreto, cutuque ele e diga assim para ele, vai deixar o culto terminar e não vai agradecer porque você está carregando a cama? Vai deixar acabar a festividade e você não vai dar glória a Deus? Aproveita para agradecer que é 28 anos caminhando na régua que Ele te deu e a vida. Quantos aqui tornaram a vida em movimento? Faz o barulho que o diabo pensou que você jamais faria. Fecha os olhos aí. Que maravilha.
Quem disse que não tem mais jeito pra você? Certamente não conheces o seu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer pra dar vitória a quem é servo seu. Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado, desconhece o poder que seu Deus tem. Não sabe que Ele luta por você e o impossível Ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, cante, pra te dar vitória. Ele para o tempo muda as estações, abre o rio Jordão, prepara um banquete em meio ao deserto. Ele abre porta onde não tem parede, tira a guarda-rocha pra matar sua sede, bem na hora exata e no momento certo. Cante mesmo. Ele não com força, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, Ele manda. Só Ele pode. Só Ele pode. Quando Ele opera, ninguém pode. Para eu concluir e nós orarmos, ei, ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Se Deus determinou, está determinado. Aonde está você? Essa noite, que se desencaixou do caminho da cruz, está afastado do Evangelho, e a sua vida não é mais medida na régua da vontade dEle. Você já percebeu que a vida travou, e travou tanto que você desviou para curtir lá e bateu na porta aqui no domingo. A ficha está caindo. E diz Romanos 10, verso 9: se com a boca confessares e o coração creres, será salvo. Onde está a primeira pessoa esta noite que quer se levantar do chão e voltar para a porta das ovelhas? Um sinal com a sua mão, nós queremos apresentar a sua vida a Deus. Onde está a primeira pessoa? Carlos, eu errei e a minha vida travou. Vem, o dono do movimento é chamado Jesus. Ele está aqui para salvar a tua vida. Onde está a primeira vida? Um sinal com a sua mão. Não tenha vergonha, não tenha timidez, não se intimide. Alguém vai pegar na tua mão e nós oraremos juntos pela tua vida. Onde está você? Tem alguma vida esta noite para Jesus? Carlos, eu quero voltar a Jesus. Eu quero confessar Ele como o Senhor Salvador. Eu tive comportamentos que não são da vontade dEle. Carlos, eu nunca aceitei a Jesus. Eu nunca aceitei a Jesus, mas hoje eu quero tomar essa decisão. É a melhor decisão da sua vida. Só Ele pode tirar as travas que você ganhou no passado. Onde está você? Tem alguém para Jesus esta noite? Temos uma vida lá no fundo. Você pode glorificar a Deus por isso. Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida? São duas ou alguém está acompanhando? São duas vidas. Você pode louvar a Deus também pela segunda. Onde está a terceira vida? Nós queremos muito orar por você. Onde está a terceira alma? A terceira vida. Você é muito precioso. Você é muito preciosa. Onde está a terceira?